Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Olá, bom dia. O Agro Record News já está no ar. O governo federal lançou no dia 13 o Plano Safra 2024-2025 com recorde de investimento. São mais de 470 bilhões de reais para a produção agrícola. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, em Brasília. O ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, fez a apresentação dos números. O valor total vai atender a agricultura familiar e empresarial. Segundo o ministro, houve um aumento de 18% no total de operações e de 12% no total de contratos. O valor destinado à agricultura familiar ficou em 76 bilhões de reais, um aumento de 43% em relação ao plano anterior. Em algumas situações, as taxas de juros sofreram redução. Para a produção de alimentos da cesta básica, a taxa caiu para 3% ao ano, menos 1 ponto percentual em relação ao plano anterior. Para o especialista Felipe Serigati, da FGV Agro, o Plano Safra não atende toda a necessidade do setor, mas é uma ferramenta importante. Essa fonte de financiamento não responde para a totalidade, que o setor precisa, na realidade não responde nem pela fração majoritária, mas ainda assim é um instrumento importante, responde uma parcela significativa da necessidade de financiamento do setor e muitas vezes serve como referência para outras linhas de financiamento disponíveis. Quando se fala em taxa de juros, os valores são diferentes para a agricultura familiar e empresarial. O especialista afirma que em alguns casos houve redução. Em outros, os valores ficaram acima do esperado pelo mercado. A taxa de juros ela é menor. No entanto, ainda assim, as taxas divulgadas, principalmente quando a gente olha para a agricultura empresarial, foram praticamente as mesmas taxas do ano passado, divulgadas no ano passado, mesmo que a Selic esteja operando num patamar menor esse ano, ou seja, o custo de captação das instituições financeiras esteja menor, e para o produtor, uma taxa de juros ali de 2 dígitos para a parte de investimento ali de 5, 10 anos, é algo bastante puxado, Então, é menor que a taxa de juros praticada no mercado? Como é natural que acontece uma política pública voltada para o setor. Mas ainda assim, o que foi divulgado trouxe taxa de juros em patamares elevados, ou pelo menos acima do que o mercado estava esperando. E o Plano Safra ele é dividido entre esses dois grupos, E, de fato, nesse grupo chamado Agricultura Familiar, as taxas de juros foram menores, inclusive houve redução comparada com as taxas praticadas no Plano Safra anterior, da Safra 23-24, e expansão de volume. Então, de fato, teve lá condições mais favoráveis quando a gente observa as condições apresentadas para a agricultura familiar. Então, quando a gente for observar as linhas de financiamento existentes para a agricultura familiar, e aí você vai ter diversas categorias, Em geral, o mesmo programa chamado Pronaf, mas dentro do Pronaf você tem diversas segmentações, E aí vai depender das características do produtor, seja da sua propriedade, do tamanho da sua propriedade, tipo de produto que ele está produzindo, a região em que ele está localizado. Então, tem diversos fatores que acabam condicionando a qual linha de crédito ele vai ter acesso, e a cada linha tem ali uma taxa de juros, um custo em particular. Nós temos um Plano Safra que foi produzido, que foi confeccionado sob um ambiente de restrição fiscal mais aguda do que aquele que nós tínhamos ano passado. Uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Instrumentação, em parceria com uma startup, usa a inteligência artificial para identificar defeitos na soja. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país produziu mais de 150 milhões de toneladas do grão na safra 2022-2023.
E toda soja que sai da lavoura e vai para a indústria ou volta como semente para o campo precisa passar por um processo de avaliação. Hoje a inspeção é feita manualmente, por amostragem e classificada por critérios visuais. Mas uma parceria da Embrapa Instrumentação com uma startup está desenvolvendo um equipamento capaz de padronizar esse trabalho e realizá-lo em apenas 4 minutos. A proposta do equipamento é que a gente possa fazer análise de defeitos, nos grãos de soja e emitir aí um relatório de classificação de modo sem precisar do corte do grão que é requerido atualmente. O processo vai padronizar as análises e gerar um laudo mais confiável. O equipamento foi desenvolvido através de técnicas fotônicas, que utilizam a aplicação de luz na leitura das informações e identifica, entre outras, amostras de fermentados, ardidos, queimados, mofados, picados, esverdeados e xoxos. Agora, um aporte recebido através da Embrapi vai definir a continuidade do projeto, que já funciona através de uma cooperação técnica da startup e da Embrapa. O principal objetivo da Embrapi é apoiar a indústria brasileira, fomentar o desenvolvimento de projetos, a inovação na indústria brasileira. E a Embrapa Instrumentação, em 2023, participou de um projeto seletivo para se credenciar como unidade Embrapi e apoiar projetos de inovação voltados para o agro. A cooperação técnica teve início em 2018 com este protótipo ainda todo manual. Cerca de 3 anos depois, este equipamento foi desenvolvido já praticamente todo automatizado. Mas agora ainda há um caminho até o produto final. Então, nós temos um acordo assinado com o MAPA e com a Conab, e dentro desse projeto Embrapi serão desenvolvidos mais 3 equipamentos, já com um perfil mais robusto para ser validado dentro de laboratórios da Conab, Isso já num processo mais em larga escala, não mais em condição laboratorial. A partir disso, se os equipamentos forem validados, eles estarão aptos a se transformarem num produto para entrar efetivamente no mercado. Então a intenção do equipamento é justamente essa, poder trazer padronização para o sistema e pacificar a cadeia de modo geral. Minas Gerais e São Paulo são os maiores produtores de laranja do Brasil. A região do cinturão citrícola deve se tornar em breve referência no cultivo da fruta. Ela é uma das frutas mais populares na mesa do brasileiro, rica em vitamina C, com sabor doce ou ácido. Uma das maiores representantes dos cítricos, tem espaço garantido em terras mineiras. Minas Gerais já é o segundo maior produtor de laranjas do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, que lidera o ranking. A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba deve se transformar em referência no cultivo da fruta. As características positivas para a produção, como o clima e o ambiente favorável, têm contribuído cada vez mais para esse aceleramento na produção. Estamos em um pomar de laranjas, uma área de 200 hectares plantados que fica em Perdizes, no Alto Paranaíba. Aqui são produzidas de 50 a 150 mil caixas de laranja por safra. 90% do pomar é pera-rio e os outros 10% são laranja-lima, também conhecida regionalmente como serra d'água. A laranja é o seguinte, da florada até um fruto pronto é praticamente uma gestação, praticamente são 9 meses. E aí essa laranja, a variedade pera-rio, ela tem uma particularidade muito interessante, que o ciclo dela é muito longo de durabilidade no pé. Se não tiver um ataque de mosca ou de outra praga, cochonila, furão, ela é uma fruta que às vezes ela fica no pé 18 meses no pé. Tá? Agora, outras variedades, ela tem ciclo. Ela começa e depois, se chegou no ponto de maturação, ela não dura muito tempo não, ela vai para o chão. A florada é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento das laranjas. É o processo que está ligado diretamente com a produtividade do pomar, e são 4 durante o ano. Na verdade, nós temos uma florada, que é a florada principal em outubro, setembro, outubro, novembro, tá? Ela ocorre nesse período, aí depende quando começa a chuva, tá? Que aí elas são responsáveis por mais de 90% da fruta do ano, mais de 90% a 95%, tá? Um percentual mínimo, pequeno, fica com uma chamada temporão.
tá? Que ocorre uma florada mais tardia. E depois uma terceira, nem sempre às vezes acontece, mas chama de maluquinha, tá? Que é um percentual bem irrisório, sabe? A colheita é feita de forma manual, exige esforço e muita técnica. Por dia, cada profissional colhe em média de 80 a 150 dessas sacolas aí. Na colheita da laranja, o maquinário ainda não foi capaz de substituir a força humana. A colheita, ela funciona de forma manual porque nós temos que fazer de forma seletiva. Não só pelo tamanho, talvez, e sim também por causa de 2, 3 estágios de fruta do mesmo tamanho. Você pode ver aqui, ó, que aqui tem a fruta pronta e olha a outra florada que está aqui. Mas nós temos mais intermediário aqui, se você analisar, olha aqui, um outro fruto do tamanho diferenciado lá. Se você analisar nesses outros dois que a gente viu, uma pronta, uma menor e uma outra florada que aconteceu. Então, por isso que não pode ser a máquina, né? Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em 2024 o preço da laranja destinada à indústria atingiu o maior valor desde que o levantamento começou a ser feito, em 1994. A fruta atualmente é negociada no estado de São Paulo a R$ 85,00 a caixa de 40 quilos. Uma das explicações para essa valorização é a queda na produção por conta dos eventos climáticos. A florada principal nossa, que é agosto, praticamente nós perdemos essa florada devido às altas temperaturas que nós passamos por aqui, né? Não só isso nesse fator climático, mas como também no estado de São Paulo, a praga, o green, devastou as lavouras no estado de São Paulo, né? Então, a consequência de preço hoje que nós estamos vivenciando, é uma euforia, mas é em função desses 2 fatores praticamente aí, tá? Da colheita na fazenda, a laranja vem direto para esse barracão. Aqui a fruta passa pelo processo de lavagem e classificação, para definir, de acordo com o tamanho dela, para onde ela vai ser enviada. No nosso caso, a nossa máquina ela não trabalha com cera. Seria um processo apenas com água, que a gente joga elas nessa esteira e ela vai percorrer todas aquelas escovas, onde ela vai passar por um processo de secagem através dos ventiladores e depois ela cai na banca classificando. Então ela classifica no tamanho pequeno, médio e grande. O Brasil é o maior produtor global de laranja e de suco, além de ser o maior exportador de suco. Na região do Cinturão, onde tem a maior concentração de propriedades, entre São Paulo e Minas Gerais, são produzidos cerca de 315 milhões de caixas de 40 quilos por safra. Os principais destinos são a União Europeia, os Estados Unidos e países asiáticos. De cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 8 vêm do Brasil, sendo que na Europa esse número sobe para 9. Pensando na necessidade de mercado, alguns produtores da região do Alto Paranaíba estão investindo na produção de laranja, em busca da implantação de indústrias nos próximos anos. O prefeito de Araxá recebeu empresários no gabinete para conversar sobre os possíveis investimentos para tornar a região uma referência no cultivo da laranja. Vieram os empresários, alguns produtores também do estado de São Paulo, apresentaram a ideia que já é concreta lá no interior de São Paulo, já existe essa fábrica de sucos de laranja e apresentou essa ideia aqui para a gente na prefeitura. E eu vejo da seguinte maneira, nós temos um agronegócio muito forte que está em crescente aqui na cidade. E isso automaticamente é muito bom para fomentar a nossa economia também. O programa Leite Bom do governo de Santa Catarina está em uma importante fase, a elaboração de projetos e financiamento para melhorar o setor. Lançado em abril deste ano, o programa Leite Bom busca fortalecer a cadeia produtiva e beneficiar os mais de 22 mil produtores de Santa Catarina, ao disponibilizar 300 milhões de reais em apoio ao setor para os próximos 3 anos. Os valores são divididos em 2 partes. 150 para subsidiar as indústrias para fazer frente, inclusive, à diferença de impostos de outros estados e também aos importadores, com decreto, tirando o subsídio das empresas que importam o leite, e outro ponto apoiando os agricultores com 150 milhões através do Fundo de Desenvolvimento Rural, com empréstimos e valores que sejam mais facilitados para o nosso agricultor. Os empréstimos podem ser feitos por meio do Pronamp ou Financia SC. No entanto, para acessar os recursos, os produtores precisam apresentar projetos, elaborados com o auxílio e orientação da EPAGRE, que mostrem onde serão feitos os investimentos. Desde a recuperação do solo,
seguido da implantação de pastagens perenes de verão, que é o que a IPAGRE preconiza como processo de alimentação da bovinocultura de leite, da estruturação do sistema de piqueteamento. Então, todo esse investimento em cercamento, em palanqueamento, em bombeamento de água e distribuição para que os animais tenham esse acesso à alimentação adequada, à água e à sombra nos piquetes, até a parte de aquisição de animais, quando for o caso, né? Aqui na propriedade da família Felipe, em linha Taquarinha, a ordenha ainda é feita no modo balde ao pé. Uma das possibilidades com o recurso do programa Leite Bom é construir uma sala de ordenha com fosso, o que vai humanizar o trabalho e também agilizar o processo. Onde que a gente tira o leite ali com a ordenha, começa a dar problema, né? Até na saúde, na coluna e tudo mais. A gente quer essa melhoria aí para conseguir fazer uma melhoria em saúde também, né? A Giovane está na atividade há mais de 2 décadas. Ela e o marido Vanderlei iniciaram com 10 vacas. Hoje são 20 em lactação, o que representa a renda principal da família. Ajuda nas despesas da casa e nos insumos que a gente aplica na plantação, milho, né? Onde que isso volta para as vacas, né? Tudo, né? Desde a parte financeira, e também desde para segurar o nosso guri na lavoura, aí, na propriedade, né? Na bovinocultura. Aí. E assim tem sido. O Guilherme tem 18 anos e é o filho mais velho do casal. Ele auxilia com gosto os pais na lida do campo e acredita nos programas de incentivo para alavancar a bovinocultura do leite. Vai melhorar bastante, né? Porque é uma forma de investimento que a gente só tem a progredir, né? Com a ajuda deles, a gente sabe onde investir e onde usar esse dinheiro. A cadeia produtiva do leite representa 13,1% da produção agropecuária de Santa Catarina. São produzidos 3,2 bilhões de litros por ano, fazendo do estado o 4º produtor do país. A cultura do café em Mato Grosso perde em área, mas ganha em produtividade. O aumento foi de 200% no estado. Segundo informações da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, a produção de café por hectare plantado aumentou 258% em Mato Grosso entre os anos de 2015 e 2023. Conforme o relatório da Embrapa, a média de sacas por hectare saiu de 6,3 para 22,6. Em 10 anos, a área de cultivo do grão foi reduzida, saindo dos 20 mil hectares para 11.600. Mesmo assim, a produção total evoluiu de 124 mil sacas para 270 mil. Isso a gente diz que foi através da assistência técnica e inserção desses novos materiais aí para os agricultores, né? Então diminuímos a área, só que nós aumentamos a produtividade. Então se diz o quê? Que colocamos tecnologia no campo, né? Então essa tecnologia veio para aumentar a produtividade aí desse produtor, consequentemente mais dinheiro no bolso aí do produtor, né? Atualmente, Mato Grosso ocupa a 9ª posição no ranking nacional dos estados produtores de café, encabeçada totalmente pela agricultura familiar, como é o caso da propriedade de Dom Antônio. Vindo de uma família de agricultores, ele seguiu os passos do pai e trouxe o legado da cafeicultura para o estado. A gente foi criado vendo a família mexer com café. E aquilo ficou assim, ficou no sangue, né? Ficou com aquela intenção de café. Aí mudamos em 76 para Santa Carme, plantamos café, o café saiu muito bonito, mas não produziu. Por que não produziu? Porque não tinha água. Daí voltei, e lá quando conheci o Tiago, eu falei, Tiago, mas lá em Sinop não dá café, né? Ele disse, mas quem falou que não dá? Lógico que dá. Se você quiser plantar lá, eu dou assistência. Eu vou para lá, vou dar assistência para você. Eu falei, rapaz, vamos fazer isso. Só que eu vou começar devagarzinho, vou experimentar. Aí trouxe 100 pés numa caixinha dentro do ônibus. Aí parece que deu certo, aí fui lá, busquei mais 100 pés. Plantei de novo, aí vi que realmente funcionou. E funciona, depende da irrigação, tem que molhar, né? Para potencializar a produção nos cafezais matogrossenses, foi preciso investir em tecnologia,
principalmente para a irrigação, além de trazer cultivares que se adaptassem melhor ao clima do estado. Quando a gente trabalha com o produtor na assistência técnica, a gente sempre explica. Você quer que seu material genético, sua planta expressem uma maior produtividade, você tem que trabalhar com vários fatores. E um deles foi a irrigação. Controlar pragas e doenças é um também, adubação, a correção do solo. E a irrigação para a cultura do café aqui no seu Toninho foi fundamental, porque o tipo de solo ele requer mais água, né? Diferente das regiões mais ao norte do Mato Grosso, que onde tem uma pluviosidade maior e requer menos irrigação. Com cerca de 1.000 pés plantados, hoje a propriedade do seu Antônio é autossuficiente. Além de plantar, ele e a esposa também realizam todo o processo de industrialização para transformar o grão em um café de qualidade. A gente coloca o café aqui, com a máquina ligada, e daí o café vai caindo aqui, e o café limpo, aqui cai a palha, e o café limpo cai aqui. Aí ele põe um tambor aqui, ele deixa sem nada. Daí é o café que eu limpei. Esse é o café limpo já? É nosso produto. E aqui já está pronto para torrar e... Aqui vai torrar e moer e depois embalar. A gente passa aqui, né, essa embalagem aqui, e tem que estar num pontinho aqui, porque senão ele rasga, né? Então, vou fazer o processo agora. Eu faço assim, né? É um processo todo feito à mão? Tudo à mão. E a senhora que faz? É eu que faço. Quantos cafés estão saindo aí em média por mês ou por semana que vocês estão vendendo? Olha, por semana a gente embala, passa de 100 pacotes, né? Tem semana que embala mais, tem semana que embala menos, né? E o sabor é realmente incomparável. Nos Estados Unidos, uma universidade da Califórnia criou uma divisão que é dedicada exclusivamente a estudar o café. A instalação é a primeira do país a focar no que chamaram de ciência e arte do café. O centro de pesquisa tem mais de 2.000 metros quadrados e conta com tecnologia de ponta. O espaço e os equipamentos são usados para estudar diversas etapas do cultivo do grão, tanto antes quanto depois da colheita. O local ainda tem salas especiais, onde é possível torrar o café e fazer diferentes tipos da bebida. E é claro que a melhor parte não ia ficar de fora. Uma cabine de degustação às cegas também foi construída na universidade. O objetivo é entender como os consumidores respondem a diversos sabores e modos de preparo. No futuro, estudantes e professores esperam que o programa ofereça um diploma em ciência do café. Agora eu tenho um recado da Mosaic para você, produtor, que está assistindo ao Agro Record News. Como você mede o desempenho da lavoura? Acompanhando a performance ao longo do ciclo. E performance de alto nível é com Micro Essentials, o fertilizante com NPS em um único grânulo da Mosaic, que aporta na mesma aplicação nitrogênio amoniacal decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e frutos cheios e 2 formas de enxofre que auxiliam na fixação do nitrogênio e são disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizantes com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code na tela ou acesse nutriçãodesafras.com.br. A produção do milho no Mato Grosso deve ser menor na atual safra. Mesmo assim, os produtores ainda devem enfrentar dificuldades na armazenagem dos grãos. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, estima a safra de milho 2024 do estado em 45,8 milhões de toneladas, em comparação a 52,5 milhões de toneladas do recorde da temporada passada, quando a área foi maior e as produtividades melhores. Em Sorriso, já passamos de 60% de área colhida. Em comparação ao ano passado, a safra de milho 2024 será menor. Vários fatores contribuem para a diminuição na produção da safra. Segundo Silvano, agricultor, fatores climáticos estão entre as causas. Eu acredito
que entre 10 a 15 sacas por hectare a menos aqui na fazenda nós vamos colher. O que se deve a isso, segundo os agrônomos nossos, o milho gosta de amplitude térmica, então é calor de dia e um pouco mais fresco à noite. Esse ano as temperaturas elas quase que se igualaram na época do enchimento de grão do milho, então diz eles que foram esses fatores que podem ter acontecido essa pequena quebra de safra aí no Mato Grosso, né? Em comparação com os outros estados aí, nós ainda vamos colher muito bem. Um dos grandes desafios enfrentados pelos produtores é o déficit na capacidade de armazenagem dos grãos colhidos. Se a estimativa de produção se confirmar, novamente, o estado não terá estrutura para armazenar os grãos. Isso já é histórico no nosso município e até mesmo é visto com oportunidades de investimento tanto por parte do produtor quanto por parte daqueles que prestam esses serviços no nosso município, né? Então, a capacidade estática, a gente fala a capacidade estática de armazenamento no nosso município, ela é bem abaixo daquilo que produzimos. Algo em torno de 1/3, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, é o que nós temos hoje da capacidade de armazenamento em relação àquilo que a gente produz. Em relação ao preço do grão, há uma pequena variação, mantendo a saca entre R$ 35 a R$ 40. O preço, o mercado, o comportamento do preço foi um dos fatores que lá no início da safra, quando o produtor planejou a safra, ele olhando para frente e vendo que a questão de mercado, ela se estaria similar à safra anterior, o preço é em torno de 30 até R$ 40, variando mais um pouco menos, né? Então hoje o preço médio praticado em torno de R$ 36, ele levaria algo em torno de 100 sacas para custear. Então o produtor, o que ele fez? Ele segurou o pacote tecnológico para que reduzisse o seu custo e que o custo ficasse dentro da margem de capacidade de pagamento com a safra. Então é a realidade que nós estamos vivendo. O governo federal está construindo 5 rotas de integração para o Oceano Pacífico, o que deve beneficiar o agronegócio nacional. As rotas de integração sul-americana devem melhorar os serviços de logística brasileiros para que tudo aquilo que for produzido aqui encontre caminho livre e bem estruturado para chegar a outros países. Para isso, são necessárias rodovias, hidrovias, aeroportos, redes de energia e de internet. Necessidades que serão atendidas a partir de uma ideia que surgiu em maio do ano passado, quando presidentes de todos os países da América do Sul estiveram em Brasília. Enquanto a América do Norte comercializa entre si na ordem de 40%, só depois compra do mundo, você pega a Europa mesmo, é quase 70% eles compram, né, o comércio regional entre eles, e só depois compram do Brasil. Quando a gente olha a América do Sul, não é isso que acontece. Não chega a 17%, 18% a compra entre os países. Bom para o Brasil, é bom para os países vizinhos e é bom também para o mercado asiático, que consegue chegar mais rapidamente aos nossos produtos brasileiros. São 5 rotas: Ilha das Guianas, Amazônica e Quadrante Rondon, que abrangem áreas da Amazônia Legal e Biooceânica de Capricórnio e Porto Alegre Coquimbo, no centro-sul do país. Elas desembocam no Oceano Pacífico, caminho considerado mais curto para que os produtos brasileiros cheguem, por exemplo, à China, nosso principal parceiro comercial. É uma enorme dificuldade logística para atingir os países aqui em volta. O custo, por exemplo, de exportar para a Argentina é muito maior para o Brasil do que para os países europeus, por exemplo. O outro grande desafio é acessar de forma mais competitiva os mercados asiáticos. A Ásia é o grande mercado em expansão no mundo. Das obras executadas no Brasil, 190 já estão previstas no orçamento e serão executadas por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Já aquelas nos demais países devem custar 10 bilhões de dólares, o equivalente a 55 bilhões de reais. O financiamento será por meio de bancos e fundos regionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Fundo Financeiro para Desenvolvimento
da Bacia do Prata, o Fomplata. O BNDES também vai investir em estados e municípios brasileiros localizados nas regiões de fronteira. No último mês, o presidente Lula criou uma comissão com 12 ministros que passaram a ser responsáveis pela integração sul-americana. Cabe a eles propor soluções em temas como infraestrutura, transporte, energia e comunicação para que as 5 rotas sejam finalizadas. O grupo também deve promover ações de governança regional para que seja criada uma rede interoceânica de infraestrutura. Vai melhorar enormemente a nossa competitividade, porque com a melhoria da infraestrutura você tem redução de custos, né? Nós não temos que dar mais a volta no continente ou ir pelo Atlântico para chegar nesses países mais afastados. Ao mesmo tempo também, os países aqui circunvizinhos dos países da América do Sul, você tem grandes benefícios de inclusão maior desses países no comércio. Quando estiverem prontas, as rotas serão capazes de encurtar em cerca de 20 dias a distância que os produtos brasileiros levam até o mercado asiático. Um dos principais pontos de escoamento da produção pelo Oceano Pacífico será o megaporto de Xangai, no Peru, que está sendo construído pela China e tem inauguração prevista para novembro. Este porto vai permitir com que os produtos do norte do Brasil possam ir por hidrovia, todo hidroviário, até a fronteira do Brasil. Dali ela vai também por hidrovia e pode ir para a Colômbia, para o Peru ou pode descer também em direção ao Chile. O presidente Lula está celebrando os avanços da iniciativa. Ele prometeu seguir em busca do apoio de outros países, como a Bolívia, e disse que as vantagens comerciais das rotas de integração são extraordinárias. A Defesa Civil de São Paulo realizou treinamentos para que agricultores possam ajudar no enfrentamento às queimadas. O flagrante feito em Sertãozinho, interior de São Paulo, impressiona. Em minutos, a plantação de cana às margens da rodovia foi tomada pelas chamas. Em Bauru, também no interior paulista, a fumaça provocada por um incêndio na vegetação prejudicou a visibilidade dos motoristas. Um trecho da BR-369 precisou ser interditado. Já em Ilhabela, litoral norte do estado, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para combater o incêndio em uma área florestal. O Brasil lidera o ranking de países da América do Sul com o maior número de incêndios florestais. Aqui em São Paulo, a quantidade de focos entre janeiro e junho dobrou, se comparada com o mesmo período do ano passado. A gente já tem, por exemplo, leis no estado de São Paulo que proíbe a queima da cana. Então são algumas leis que, à medida que você implementa e a população toma mais consciência, você dificulta um pouco esses eventos. Óbvio que ainda tem eventos criminosos que têm que ser combativos. Entre janeiro e junho do ano passado, o estado de São Paulo registrou 19 grandes focos de incêndio. Este ano já foram 39 ocorrências, alta de 105%. Para enfrentar os incêndios, a Defesa Civil Estadual tem utilizado a tecnologia como aliada. O monitoramento via satélite em tempo real ajuda a identificar focos de calor. E equipes locais são então acionadas para controlar as chamas. Para neutralizar os focos de incêndio nas regiões mais afastadas, agricultores de 600 cidades foram capacitados para apoiar no enfrentamento às queimadas. Com essas informações projetadas e também checadas em tempo real, ela subsidia melhor o combate na ponta da linha, seja com o Corpo de Bombeiros ou com os agentes de Defesa Civil Municipal. E o governo federal vai tratar como crime as queimadas controladas para pasto ou cultivo no Pantanal. A prática de queimadas controladas para manejo, seja de pasto ou para qualquer cultivo, está proibida pelo menos até o final do ano. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que um dos principais focos de enfrentamento à seca no Pantanal será a criminalização das queimadas provocadas por ação humana. A ministra colocou os incêndios criminosos entre os 3 fatores da crise ambiental no bioma. Os outros 2 são a mudança climática e o efeito dos fenômenos El Niño e Laninha. Em ação do governo federal com estados e municípios, o objetivo é intensificar a responsabilização dos autores de práticas criminosas de queimadas. Além do combate às queimadas, o governo vai liberar 100 milhões de reais para reforçar os orçamentos dos poderes locais nas ações emergenciais, tanto no combate ao fogo quanto no atendimento às comunidades.
Pescadores no Rio de Janeiro denunciam a presença de substância química que está atrapalhando a pesca no rio Paraíba do Sul. A diferença do antes e depois na rede de pesca é notória. Esta substância amarronzada, agarrada no material de trabalho dos pescadores, vem trazendo prejuízo a toda a categoria. Antes mesmo de nossa equipe entrar no Rio Paraíba do Sul, Josimar explica o que está ocorrendo. Todo ano acontece isso. Na época do robalo, que a gente pesca, a gente precisa. Aí a usina joga esse lodo. E prejudica nós, que nós já estamos 25 dias sem ganhar R$1. Aos 70 anos, Manuel, que já viveu outros momentos da pesca na região, fala que além da categoria ser prejudicada, a natureza está morrendo aos poucos. Paraíba e o peixe. O Paraíba está morrendo cada dia, entendeu? Além de impedir a pesca, eles têm gastos para consertar as redes. A manutenção requer tempo e dinheiro. Ficam fraca, né? Cada química que vem, né? E se você pôr uma rede dessa aí suja, do jeito que vem, da água de pesca e deixá-la uma semana no sol, aí não presta mais. O nalho fica podre. Fomos de barco até um dos pontos de pesca. Ao encontrarmos com estas duas outras embarcações, constatamos que conforme os pescadores retiram a rede da água, além de não vir peixes, a sujeira toma conta do material de pesca. Ela estava limpa? Limpinho, guarda ali, ó. Nós lavamos, aí jogamos ela só pra... Nós não quisemos nem jogar toda, né? Que se jogar toda, aí é mais prejuízo pra nós. É sempre assim, a gente tá aí, ó, pra todo mundo ver, uma rede limpa. Dá licença rapidinho, que nós lavamos, poder a gente ter como pescar. Aí jogamos um pouquinho, não andou, porque não tem força d'água, que a maré parou, tá cheia, e vem dessa maneira aqui, ó. Não tem como a gente trabalhar. Robson é pescador desde os 13 anos de idade e aos 17 tirou a carteira para atividade pesqueira. Ele relata que atualmente a situação do Rio Paraíba do Sul é preocupante. Robson destaca quando isso começou a ocorrer. Desde a existência das usinas de cana-de-açúcar, porque esse é um rejeito que eles depositam, ao invés de destinar o destino correto, aterro sanitário ou fertirrigação, eles estão jogando no rio. Então, é desde a origem da moagem das canas-de-açúcar. Os pescadores dos municípios de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana ficam 4 meses parados por conta do defeso, que se estende de novembro a fevereiro. Quando chega março e eles ganham o Rio Paraíba do Sul, a substância que agarra na rede acaba prejudicando e muito a atividade pesqueira. A cada ano é piorando porque o rio vai ficando mais raso, o volume d'água vai diminuindo e a concentração vai ficando maior, cada vez maior, cada ano que passa. Se nada for feito, eles acreditam que a profissão de pescador esteja com os dias contados na região do Rio Paraíba do Sul. Somos condenados à última geração de pescadores de água doce, porque a gente não vê um caminho, a não ser que o Ministério Público, agora a gente, através da reportagem, vai fazer um apelo para a Polícia Federal, porque o Ministério Público Federal, porque o municipal convive com o crime ambiental anunciado. Nós somos os últimos descendentes de pescadores do Rio, eu acho, porque não vai ter como trabalhar mais. Dessa forma aí, todos nós precisamos trabalhar e não tem como. Com risco de seca severa, a Defesa Civil de Rio Branco, no Acre, começou uma operação para abastecer comunidades rurais. O açude no quintal da casa da Dona Maria é a única fonte de água para a família de 4 pessoas que vive na zona rural de Rio Branco. A água não serve para o consumo, apenas para os serviços domésticos. A água do pipa é só para beber e fazer comida agora. E aqui na rua para lavar roupa e tomar banho. E aguar as plantas, essas coisas. Caminhões-pipas distribuem água tratada para 19 mil moradores de comunidades rurais. No total, serão atendidas 29 comunidades na operação coordenada pela Defesa Civil. A meta é distribuir cerca de 30 milhões de litros d'água.
A seca que se apresenta agora, já no início dessa estiagem, é bastante severa e precisa a gente agir com mais rapidez e antecipado. O nível do rio baixo e a falta de chuva não afetam apenas o abastecimento de água tratada. A agricultura também sofre por causa da seca. Produtores rurais já perderam plantações inteiras. A colheita do milho deveria acontecer nesta época do ano, mas por causa da falta de chuva, os pés estão pequenos e muitos não têm nem espiga. Na propriedade do Pedro, toda a plantação de milho foi perdida. As espigas estão sem grãos. A realidade era para ter colhido já, mas aí foi perda total porque por falta da chuva o milho não formou, não cresceu. Não virou nada, não virou. No início do mês, o governo do estado decretou emergência por conta da falta de chuvas e do baixo nível dos mananciais. E a situação deve piorar. Uma família de Santa Catarina resolveu investir na plantação de morango orgânico e transformou a propriedade num centro de turismo. A pequena Manuela, de 3 anos, ajuda a mãe Marciana na tarefa de cuidar da plantação de morangos orgânicos. A propriedade da família tem mais de 100 anos e passa de geração em geração. Fica localizada na região do Morro da Turquia, em Pomerode, e hoje recebe até turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. Tudo isso começou porque a Marciana resolveu plantar morangos na cidade mais alemã do Brasil. Eu vi uma revista da IPAGRE sobre plantação de morangos aqui em Santa Catarina e aqui na cidade. Então eu li o relatório todo, falei com a técnica para ver se não ia dar certo. Daí ela falou primeiro que não e disse não, é só ler aqui que vai dar certo. Eu disse sim, daí ela disse não, vamos tentar logo que eu te ajudo. Ela correu atrás de todas as informações de quem fornecia as mudas, de quem fornecia cada coisa que nós precisávamos para plantar os morangos. Hoje a família já tem por aqui cerca de 1.800 pezinhos de morango plantados. Eles são trazidos principalmente da Suíça e da França. E olha, a temporada alta de produção e colheita deles é entre os meses de setembro e também abril. Essas delicinhas aqui, ó, tem realmente um sabor diferenciado. A qualidade da fruta, de acordo com a produtora, é resultado das boas mudas e de um cultivo bastante trabalhoso, já que tudo por aqui é orgânico. As mudas precisam ser trocadas a cada 2 anos e a cada 4 ou 5 a terra também precisa ser trocada. Mas por enquanto, por aqui, nada vai precisar ser mudado e, na verdade, tudo tem somente avançado e evoluído. Na propriedade, a Marciana e a família dela montaram ainda um museu onde mostram aos visitantes diversos produtos usados no passado, nas lavouras. E quem vê a complexidade do trabalho do pequeno produtor se encanta. Além da produção de morangos, que virou atrativo turístico, e do museu, que complementa a beleza da propriedade, por aqui a família ainda preserva o hábito de ordenhar as vacas para a produção de queijo colonial, que é vendido pela região. Tudo feito de forma manual e que pode ser também observado por quem passa por aqui. Isso entra no turismo de experiência, tá? Então aqui foi uma criação em 2019, antes da pandemia, onde a Associação de Guias fez uma visita, demos algumas dicas para a Marciana e para o Marcos e eles fizeram tudo que nós havíamos dado as dicas e as primeiras turmas chegaram em maio de 2020, em plena pandemia. Então de lá para cá tem evoluído bastante. Para nós guias é uma grande satisfação ver que o turismo está sendo a ferramenta para preservar a cultura, tradição, sabores. A família ainda está se acostumando com tudo isso. Receber turistas, fazer tours guiados e inclusive falar em outras línguas. Mas já servem de exemplo para outras famílias da região que sonham em começar algo relacionado ao turismo em Pomerode. O Brasil é o 7º maior produtor de abacate e o estado de São Paulo responde por 50% da produção nacional. Além de saborosa e nutritiva, a fruta protege o coração. Abacate, leite e um pouquinho de açúcar.
tudo bem batido no liquidificador. Essa vitamina é o café da manhã da Camila. Substituir o pão pelo abacate. Cuida da questão do colesterol, a gordura ela é saudável, então é tudo um conjunto. Me ajuda. O abacate entrou com frequência diária no cardápio da auxiliar administrativa em uma dieta de redução de peso há mais de um ano. Ela já perdeu 11 quilos e diz que sem sofrimento. Todo dia de manhã eu tomo minha vitamina, entre 7h30 e 8 horas, um copo cheio, e aí eu não sinto fome. Eu vou comer entre 12h40, 1h, e aí à tarde, antes de ir para a faculdade, eu como alguma coisinha e pronto. Por causa da gordura e das calorias, o abacate já esteve na lista popular de vilões entre as frutas. Mas ele faz bem para a saúde e a ciência tem comprovado isso. Um estudo norte-americano recente mostrou que consumir abacate pelo menos 2 vezes na semana reduzem até 21% as chances de doenças no coração. Médicos da Universidade de Harvard colheram dados de 110 mil pacientes ao chegarem a essa conclusão. E o benefício pode estar ligado justamente à concentração de gorduras boas do abacate. O abacate tem gorduras saturadas em uma quantidade razoável. A gente precisa, por exemplo, de gorduras desse porte para poder absorver vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, são gorduras importantes para o nosso organismo. Elas têm uma quantidade desse tipo de gordura e também uma quantidade de gorduras monoinsaturadas, os famosos ômega 9, né? Assim como tem no azeite, por exemplo. Então, são gorduras também de uma boa qualidade e são gorduras que fazem uma proteção do nosso coração de uma maneira muito efetiva, contra infarto, contra problemas cardiovasculares, porque ele tem um poder antioxidante muito legal também. Ele ajuda no equilíbrio dos antioxidantes, ele ajuda no equilíbrio do nosso organismo para fazer essa proteção. O médico nutrólogo explica ainda que a fruta é rica em sais minerais, vitamina C, além de muitas fibras. E as fibras, elas são importantes para o bom funcionamento do nosso intestino, para a absorção da água, para o manejo, para a manutenção da nossa flora intestinal. Além disso, é um alimento, é uma fruta que dá uma sensação de saciedade maior. Então, o paciente come uma quantidade de abacate e consegue segurar essa fome por mais tempo. Além de bom para a saúde, o abacate é muito versátil. Eu gosto com bastante açúcar. Jogo açúcar, ou então faço suco. Eu gosto de fazer o guacamole e gosto de consumir ele com açúcar e limão, né? Eu como com aveia amassado, um pouquinho de limão e um pouquinho de adoçante, não com açúcar. A quantidade recomendada pode variar de pessoa para pessoa e de acordo com os objetivos do consumo, mas de forma geral podem ser consumidas 2 colheres de sopa por dia, sem exageros. Agora, cuidado com o que você mistura no abacate para não prejudicar o que ele pode ter de bom. Creme de abacate com leite condensado, com leite em pó, com açúcar, ou então picar o abacate e jogar mel. Açúcar aí não adianta, né? Porque aí você aumenta muito o valor calórico e você começa a perder um pouco da real necessidade que você tem do consumo para aqueles benefícios. Então, tomar cuidado e, como sempre, o equilíbrio na vida acho que é fundamental. Aliviar o estresse do gado e manter uma alimentação saudável podem ser os segredos para melhorar a qualidade da carne do Brasil. É o que tem feito uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Situações de estresse para o animal de produção impactam diretamente no bem-estar e na produtividade. Boas práticas de manejo em uma fazenda são fundamentais para evitar prejuízos. Esta propriedade, que fica em São Gabriel do Oeste, tem produzido uma carne de alta qualidade, ao se preocupar com o bem-estar dos animais. O bem-estar animal, ele está realmente equivalente à qualidade da carne. E a gente tem, por exemplo, dentro do nosso confinamento, uma área com areia, uma área coberta, onde o animal pode descansar. Então o animal ele se sentindo mais confortável, o animal num ambiente mais agradável, com certeza reduz o estresse, ele se alimenta melhor, aí você coloca uma alimentação adequada, que a gente faz, aí você pega uma água com qualidade. Então tudo isso aí é o bem-estar animal que a gente prioriza para ter um animal saudável, totalmente sustentável e quem não quer ser bem tratado, né?
A cada ano que passa, a tecnologia está ainda mais presente no campo. E com o auxílio dessas novas técnicas, tem sido possível desenvolver uma pecuária ainda mais sustentável e com uma maior rentabilidade para o produtor. E falando em pecuária sustentável, também é importante fazer uma boa escolha da ração que será dada aos animais, pois esse é um dos fatores que permitirá chegar ao resultado esperado. Para isso, criamos uma tecnologia que registramos como fator LM+, que é uma tecnologia nutricional, onde não usamos nem antibiótico nem ionófilos na dieta. Estamos de acordo com todas as melhores e maiores exigências dos americanos, dos europeus e dos chineses, e fazemos o boi super precoce, o boi de puro grão, o boi baby beef, e fazemos com que o boi tenha alta conversão alimentar, alto ganho de peso e ainda ajudamos na saúde dele, diminuindo problemas com ectoendoparasitas e com problema de enfermidades, porque os óleos essenciais são antioxidantes poderosos que ajudam na saúde dos animais. E o bem-estar aliado à boa nutrição permite um maior desempenho dos animais de corte e diminui os prejuízos na produção. Com a junção dessas três ferramentas, né, a gente produz uma carne de baixa emissão de carbono, uma carne de altíssima qualidade de maciez e de gordura, e inclusive tem uma carne inédita no mercado hoje que a gente consegue produzir uma carne macia sem gordura, que hoje está sendo mandada para a China, para outros países como Chile, tudo que não gostam de gordura, e extremamente saudável. Você vai conhecer empreendedores que apostam nas belezas naturais para impulsionar o turismo rural em Santa Catarina. A paisagem é de tirar o fôlego. No pé da Serra Catarinense é possível contemplar belezas naturais e ter um contato diferente com a natureza. A experiência da roça virou o negócio da vida do Dido e da Cris. Depois de morar fora do país por um tempo, eles perceberam que queriam uma vida assim, no mato. E queriam também a possibilidade de compartilhar essa aventura com outras pessoas. Tu não vai ter um porco de 45 quilos em casa. Isso é fato, não é isso que eu quero pra ti. Só que eu quero que tu tenha essa experiência de sentir a textura do pelo de um porco e o quanto manso e querido e amigável esse animal pode ser. Entendesse? Então, assim, tu vai sair daqui com uma experiência totalmente diferente para tua vida. Eu não vou ter um porco como pet, mas eu tive a experiência de tocar, de abraçar, de acariciar esse animal, de dar comida na boca dele. Esse paraíso fica a alguns minutos do centro de Siderópolis. E para quem quer imersão mesmo, o movimento local para acolher esses turistas já começou. É um conjunto, né? Às vezes o pessoal vem, almoça num restaurante que é aqui pertinho, depois vem passar a tarde aqui na fazenda. Então a gente tem feito vários trabalhos de divulgação, não só do nosso empreendimento, mas a gente tenta associar toda a região, né? Por exemplo, a pessoa vem aqui, almoça no restaurante, toma um café, vai visitar uma cachoeira, vai fazer uma trilha aqui perto, né? Que é o que a gente tem de melhor, que tem que ser mais explorado, que é a natureza, né? Os atrativos naturais, né? E a experiência por aqui é assim, completamente imersiva. Além de entender um pouco da rotina dos bichinhos, por aqui a gente também tem a possibilidade de andar a cavalo, aprender a cavalgar como eu estou fazendo agora. Conhecendo o animal, o jeito, o cheiro e como que funciona toda essa experiência, que é bem diferente da experiência urbana. E é exatamente por isso que atrai tantas pessoas que querem conhecer como é a vida de um agricultor. Que você entre dentro do espaço das cabras, alimente as cabras, que a hora que eu solte as ovelhas, a ração vai estar na tua mão, você vai dar para as ovelhas, vai sentir como como ela come, a textura do pelo dela. Beatriz, vamos tirar leite? Você vai tirar o leite, eu vou te ensinar, vou te explicar, vou te mostrar, mas depois tu vai tirar o leite, vai botar na mamadeira e vai dar pro bezerrinho. Então, assim, é sair totalmente do teu dia a dia, do teu padrão de vida, da tua casa. Você vai se sujar, vai sujar a sua mão, né? Vai sentir texturas diferentes. É realmente uma imersão no dia a dia da fazenda.
Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo apontou que o campo é o segundo lugar mais escolhido pelos turistas, perdendo apenas para as praias. Vistas encantadoras são comuns aqui no sul do estado. E depois de morar nesse paraíso por um tempo, o Guto resolveu abrir a Trilha da Pedra Furada. No ano passado, foram mais de 1.000 visitantes. E o entorno ajuda a alavancar equipamentos turísticos como esse. Uma região rica, nessa faixa que tu entra do Jordão Alto aqui, tem o restaurante Somariva, logo na frente o pessoal tem leite, tem queijo, tem carvão, tem cachaça, sabe? Tem tudo num espaço pequeno, tem um comércio muito grande. Então acho que a gente pode, trabalhando todo mundo junto, fazer com que todo mundo cresça e consiga colocar um pouco mais de retorno na tua vida ali, né? A união de esforços já está fazendo desta uma região conhecida pelo turismo de aventura e de campo. Mas pensar em conjunto pode alavancar ainda mais essa rota. Tem que haver um movimento em conjunto. Eu não acredito em nada sozinho. Eu acredito que Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, e a gente fechar esse caminho aqui, que é um caminho lindo, que é um caminho que tem um monte de atrativo, tem cachoeira na beira da estrada que talvez tu passe e não sabe que tem. Ali nós temos uma barragem do Rio São Bento, que é a coisa mais linda, é o equipamento mais bonito aqui da região, que tem ali um mirante. Se vocês forem para ali, vocês vão olhar. Para te parar o mirante, tu tem que parar na estrada, com um guarda-rei em frente a uma pedra dizendo que é um mirante. O turista, ele tem que ter um pouco... O pessoal tem que saber que está ali, mas tem que ter um pouco mais de segurança. A Prefeitura de Siderópolis lançou recentemente um plano de turismo do município. A ideia é que até setembro, pelo menos 3 rotas sejam instauradas: as rotas gastronômica, religiosa e histórica. O plano tem como objetivo explorar as belezas naturais, o turismo rural e de aventura, para atrair ainda mais visitantes. E o Agro Record News termina agora. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.